Eu queria abrir essa live falando sobre uma figura nefasta e sobre um raciocínio muito curioso que eu ouvi do meu amigo Adriano Viaro na live da quinta série lá do DCM com o meu amigo também Gustavo Mendes. Infelizmente, nós estamos vendo, e isso ficou muito claro no protesto da Avenida Paulista, né, gente? A gente viu o discurso do Silas Malafaia ter mais importância do que o discurso do Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro foi secundário. Eu falei aqui na live, né, que o Bolsonaro preso se transformou tipo num cadáver, tipo numa noiva cadáver da candidatura de 2026. O Bolsonaro preso, fiquem atentos a isso, é a campanha de Tarcísio de Freitas ou de outro nome da extrema-direita para o ano que vem enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a coisa bizarra é o seguinte, eu falei meio na inocência, mas o Viaro concordou. A gente viu, né, gente, no ano de 2018, o Olavo de Carvalho não ganhar um ministério e influenciar um governo todo. O Olavo de Carvalho tinha a ideologia pró-ditadura militar antes do Bolsonaro se eleger, e o Olavo de Carvalho tinha uma ideologia, isso foi matéria minha, tá? Que inclusive teve bolsonarista me processando por isso. Não pela matéria em si, mas pelo que eu dizia dentro dela, as pessoas que eu mencionava, enfim, várias coisas que aconteceram, e na justiça a gente ganhou esse processo, inclusive. O Olavo de Carvalho traz a ideologia pró-ditadura militar no começo do governo Bolsonaro, e durante o governo Bolsonaro, ele traz uma filosofia do Shadow Cabinet, o gabinete das sombras, em que nós temos, inclusive, alguns especialistas em saúde, fazendo a pregação negacionista que nós vimos na pandemia do novo coronavírus. Nós vimos esse tipo de coisa acontecendo com a anuência do Bolsonaro e através do seu novo guru, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho estava lá. E agora, preocupante é o seguinte, Olavo morre, chegando ao fim da pandemia, existe uma suspeita, mas não está na certidão de óbito dele, se eu tive acesso. E uma coisa que vocês vão ver muito aqui na Folha Democrata e em todos os canais que eu trabalho, tá, gente? A história do Olavo de Carvalho eu apuro muito. Ele pode ter morrido supostamente através da própria Covid, mas ele nunca teve cargo no governo. O Olavo, ele foi um espectro que rondou um Bolsonaro e um espectro que ideologizou o Bolsonaro. Só que nós vivemos em novos tempos, então a gente não tem mais o filósofo anti-USP, a gente não tem mais o velho que fuma e causa no YouTube. Nós temos a era do eleitorado evangélico. E agora nós temos como novo Olavo de Carvalho, porque aparentemente ele também não quer cargo público, dentro dessa disputa das igrejas neopentecostais, dentro dessa disputa dos neopentecostais, nós temos a ascensão de um Silas Malafaia. Nós temos a ascensão de um Silas Malafaia. Então, a ascensão do Silas é a ideologia de um governo Bolsonaro 2 ou de um governo Tarcísio 1. Então, o que vocês têm que ter em mente é que se nós elegermos de novo a extrema-direita, nós corremos risco de alçar ideólogo um crápula, porque o Silas muitas vezes é um crápula, alçar ideólogo um crápula com aquela vozinha dele fina, infernal, a gente alçar ideólogo um cara como o Silas Malafaia. Nós estamos, de alguma maneira, entregando o país. A gente vai pro abismo, é o que o Arlisson está falando aqui. A gente vai mesmo pro abismo. Porque, por incrível que pareça, o Olavo de Carvalho,
embora faça parte aí de uma extrema-direita católica, ainda não é um sacerdote de uma religião. A gente vai transformar em ideólogo um sacerdote de uma religião que vem doutrinando a votação das pessoas com mais força agora com a ascensão da extrema-direita. A gente vai transformar o Brasil em ovelhas dessas igrejas parasitárias. Eu não estou falando todos os evangélicos, tá? Eu estou falando, evidentemente, o que o Caio Fábio diz que são os mercadores da fé. Caio Fábio que faz parte dos desigrejados. Caio Fábio que faz parte da nossa turma. São evangélicos também, mas são evangélicos que questionam essas pessoas que são guiadas por dinheiro. E Silas transformaria tudo em mercadoria. Vamos terminar de cair no abismo. Estamos tentando sair dele. Sim. O Olavo jogou a gente nele, né? O Olavo de Carvalho jogou a gente nesse abismo. E Silas Malafaia terminaria o serviço. Sem dúvida nenhuma. Olavo de Carvalho, que negava os... O projeto da extrema-direita, gente, vocês têm que entender uma coisa. Existe toda uma lógica. O projeto da extrema-direita, ele começa com a destruição das universidades. Que nós, de uma certa forma, eles tiveram um certo êxito nesse objetivo. A USP ainda existe, mas a gente viu o avanço da privatização, o novo ensino médio e outras formas de destruição da educação. As igrejas evangélicas é para acabar. As igrejas evangélicas é a implementação do fim do ensino, do negacionismo científico no seu ápice. E o Silas é o ideólogo dessa curriola toda. O Silas é o ideólogo dessa curriola toda. O discurso dele tinha mais importância na Paulista do que o de Bolsonaro e o de Tarcísio. Ele atacou o Hugo Mota. Ele definiu que a anistia não funcionará. E agora nós tivemos o Gilvan da Federal ameaçando Lula. Isso tudo é de propósito, gente. Eles estão esticando a corda, na minha concepção, na minha análise, para provocar a prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro é um catalisador. Eles querem agora provocar a cassação de Glauber Braga, que eu repito, Glauber Braga é um cara por quem a gente tem que lutar. Eles querem provocar a cassação de Glauber Braga para eventualmente salvar alguns mandatos. Carla Zambelli vai ser cassada. Mas alguns mandatos eles ainda querem salvar. A extrema-direita ela joga com o que há de pior, gente, nos nossos instintos. Existe Universidade Adventista, já desprazer de ver professores que ela forma. Pois é. Eles têm um projeto de país, gente. Ao contrário do que a gente pensa, a gente tem um projeto de mundo muito melhor do que o deles, mas eles têm um projeto de país e o projeto não é nada bom. Não é nada bom. Eles querem distorcer e, no fundo, eles estão por trás dessas ideias que nós temos aí na internet, desses grupos masculinistas. Vejam a série Adolescência da Netflix. A extrema-direita não é só o Bolsonaro, não é só o culto à ditadura militar. Eles são peões e eles começam a jogar esse xadrez macabro. É um xadrez macabro que é jogado. É um xadrez macabro que é colocado em prática. É um xadrez macabro que entra na roda. É esse xadrez macabro que pode nos engolir. O Lucas está falando aqui, muitas universidades federais estão numa situação bem difícil. Sim, porque o objetivo deles é esse. É esse. Nós temos que entender. E aí entra na questão que eu estava conversando com o Benedito Mariano ontem, sobre a questão da segurança pública. Nós não estamos conversando muitas vezes com os trabalhadores, os policiais, embora a polícia persiga pretos e pobres para produzir números estratosféricos, nós temos que conversar também com os trabalhadores da segurança pública, com os trabalhadores da religião. Nós precisamos acreditar em Caio Fábio, em Berloffa, em Sérgio Duzilek, que veio aqui 2 vezes já. Nós temos que conversar com esses setores, com o chão de fábrica desses setores. Estão faltando líderes carismáticos, diz a nossa querida Lilian Macedo. Faltam mesmo. Faltam líderes carismáticos, faltam
líderes que puxem o povo nessas áreas. E o Sem Anistia, lembrando que a Unicamp ficou até sem papel higiênico. Bom, a USP foi invadida por tanques, né? A Marilena Chauí dizia que a cidade universitária foi construída para que os tanques pudessem andar lá dentro. A USP ficava no centro de São Paulo. Cria-se a cidade universitária para poder monitorar melhor a USP. Porque as lutas ideológicas desse país, elas sempre envolveram as universidades, sempre envolveram as elites intelectuais, as elites de imprensa. Sempre envolveu. A disputa de Vargas e São Paulo envolveu o início da criação da USP com os donos do Estadão. A gente sempre teve isso. E a gente precisa entender que o Malafaia não é só uma vozinha muito engraçada, como diz a Galãs Feios. Ele é o ideólogo do inferno que nós estamos sendo colocados. Desse inferno em que a gente tem o Trump colocando uma taxação de 125 na China, provocando o caos nas economias globais, e nós temos a China dobrando a aposta. E nós temos a China encarando o trumpismo de frente. Esse fascismo, ele quer destruir o mundo que nós conhecemos para criar especulação e para atender os interesses americanos. São novas modalidades que a gente está vendo agora, de guerra híbrida, de guerra direta, de imperialismo, de pensamento retrógrado também. Malafaia é o novo Olavo de Carvalho, porque nós estamos vivendo uma miséria maior do que nós vivíamos com Olavo de Carvalho. A gente está vivendo esse tipo de absurdo intelectual nos nossos meios. Malafaia é indizível o que ele coloca ali. É o cara que engana as pessoas prometendo Deus. E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito nesses pastores dinheiristas do meio evangélico. Eles frustram muitas pessoas, porque muitas pessoas vão para a igreja, gente, por razões totalmente legítimas. Elas vão atrás de Deus, assim como outros vão atrás dos orixás no candomblé e em outros credos. As pessoas vão atrás da espiritualidade porque elas estão com alguma necessidade muito pessoal, porque elas querem ter algum tipo de autoconhecimento, porque elas estão naquele momento mais sensível. E surgem esses mercadores que vendem a ilusão, que vendem uma coisa muito complicada. E quando você vê um pastor alçado a ideólogo dessa frente de extrema-direita, que provoca, ele fez falas absolutamente criminosas a respeito do Supremo Tribunal Federal. Malafaia quer provocar a prisão dele. Malafaia quer provocar a prisão dele. Malafaia quer ser tão mártir quanto Bolsonaro, e até mais mártir do que Bolsonaro, porque Bolsonaro não lida bem com a ideia de que vai preso. A extrema-direita está numa fase em que eles estão aproveitando a baixa para se reformular. Eles não estão mortos, gente. Eles não estão mortos. Eles ainda estão aí. A extrema-direita ainda está aí. Ela está organizada, ela está radicalizada, ela está extremizada, ela está cada vez mais burra. Cada vez mais burra. Engraçado, a gente vive num mundo do avanço da inteligência artificial generativa, de tantos recursos que a gente tem para produzir informação. Eu, por exemplo, perdi a hora hoje, mas acordei, liguei meu computador, já estava com a pauta pronta desde madrugada, já tinha mais ou menos o que eu tinha para falar, e eu entrei aqui e estou tocando a live quase como se nada tivesse acontecido. Exceto a mudança de horário. Agradeço vocês de terem me esperado aí para a gente entrar, conversar e ter essa reflexão importante do dia. A gente tem prompts de textos que podem gerar textos infinitos, a gente tem formas de pesquisar, a gente até está soterrado de informação, tem muito lixo também na internet. A gente
produz como nunca e nunca estivemos tão perdidos. E nunca tivemos tão perdidos. E aí surge como ideólogo o pastor. E aí o pastor vai desiludir muitas pessoas. O Olavo de Carvalho ainda tinha uma ilusão de intelectualização. O Olavo de Carvalho ainda tinha uma ilusão de que ele era um cara contra o sistema, contra a USP. E a USP tem muita coisa de errado aí. A USP tem muita questão de elitismo cultural. Tem coisas criticáveis da USP. Aí você vai para um Silas Malafaia e você perde completamente a razão. Completamente a razão. A gente tem que ridicularizar esse povo, Lilian. Temos que ridicularizar esse povo com memes, piadas com pessoas de dentro dos crentes, dos trabalhadores, gente que conversa com as pessoas. Contra Malafaia, Caio Fábio, Hermes Carvalho e outros. Sim, concordo 100% contigo. Mas a gente tem que falar um pouco mais sério, tá, gente? Porque esse povo tá avançando. Esse povo tá avançando e eles não estão para brincadeira. Esse povo tá avançando para acabar com a gente. Esse povo tá avançando para falar tchau, tchau, Estado laico. Eles não ligam para Estado laico. Eles não ligam para as instituições mínimas. Eles ligam para o bolso deles. Eles ligam para o dinheiro deles. Eles ligam para ganhar cada vez mais dinheiro. E isso tem que ser uma preocupação de todos nós. Todos nós precisamos ficar preocupados com Silas Malafaia, com Edir Macedo, com essas pessoas que focam no dinheiro ao invés da espiritualidade. Eles estão virando gurus desse pessoal que está nas ruas hoje. E isso tudo está acontecendo com o Glauber Braga em Brasília, no Congresso, fazendo greve de fome, sendo perseguido e caçado por um Congresso tomado por pastores, militares, policiais e ícones da extrema-direita. Se Silas Malafaia é o novo Olavo de Carvalho, nós estamos fritos. Eu tenho falado para vocês, a prisão do Bolsonaro não será capaz de solucionar todos os problemas. A prisão de Bolsonaro não será capaz de tirar a ideologia extremista de direita desse rol de coisas que a gente está acompanhando. A gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar em cima, a gente precisa mudar as coisas. Vamos para cima, não vamos deixar passar. E importante as palavras da Erundina ontem. A cassação do Glauber não é o Glauber, é o nosso campo político, é o nosso campo democrático. Erundina é uma mulher de 90 anos, uma mulher que faz toda a diferença, tá lá no nosso fronte, tá lá acompanhando tudo que a gente está vendo. Erundina completou 90 anos no ano passado, em novembro, e a gente não pode deixar isso passar. Porque, gente, se Malafaia é o ideólogo, qual é a ideologia que eles estão professando? Eles estão professando uma ideologia, isso é muito interessante desse movimento neopentecostal. Porque apesar de todas as críticas que eu tenho ao cristianismo, a gente teve a Igreja Católica e a Inquisição, a gente teve a Igreja Católica envolvida com o nazismo, a gente teve a Igreja Católica, não a teologia da libertação, mas a outra parte mais reacionária envolvida com a nossa própria ditadura militar. Mas o cristianismo, não falo nem da Igreja Católica, o cristianismo, ele tem como como Novo Testamento, na figura de Jesus Cristo, a figura de um Deus misericordioso, a figura de um Deus do perdão, a figura de um Deus novo, um Deus humano, um Deus que anda entre nós, que se sacrifica entre nós. Silas Malafaia é tudo menos esse Jesus. Silas Malafaia parece um monstro
Estou inventando aqui. Mas parece um monstro do Antigo Testamento vindo para se vingar de nós, que ousamos ter uma mentalidade política. Esses comunistas que ousaram pensar nos mais pobres, quando a gente quer tirar dinheiro deles. Parecem monstros, monstros saídos de um buraco que a gente está tentando fechar e que a gente está tendo dificuldade. É muito, muito peculiar o tempo que a gente vive. É muito sui generis o tempo que a gente vive. É muito delicado o momento que a gente vive. É muito duro o momento que a gente vive. Porque muitas vezes a gente tem que lutar contra irmãos. Nossa, agora baixou o pastor aqui. Eu nem cristão sou. A gente tem que lutar contra irmãos que estão tomados por um Deus estranho. Por um Deus que eu não consigo reconhecer nem na Bíblia. É muito estranho esse Deus de Silas Malafaia. É muito estranho esse Deus de Sóstenes Cavalcante, que não tem misericórdia das mulheres que precisam fazer o procedimento do aborto por uma questão de saúde pública. É muito estranho esse Deus deles que odeiam os LGBTQIAPN+, que odeiam pessoas maravilhosas como Erika Hilton, que é uma pessoa que, se Deus existe, certamente Deus abençoa essa grande liderança trans. É muito estranho o Deus desses ideólogos do bolsonarismo. É um Deus cruel, é um Deus intolerante, é um Deus doente, é uma doença, é uma chaga social. É uma chaga social. É como a filosofia do Olavo de Carvalho, que é uma não filosofia. O Olavo não é formado em filosofia, ele não é filósofo. Mas ele traz a ideologia extremista de direita dos Estados Unidos, incute na população brasileira, e nós ficamos todos loucos. Nós dizemos que o nazismo é de direita. Aliás, eu vou trazer isso, eu nem estava no planejamento, o debate que teve do Flávio Morgenstern com o Breno Altman no Inteligência Limitada, que foi uma das coisas mais surreais que eu vi, assim. Não vou trazer o debate inteiro, evidentemente. Então, eles defendem ainda que o Olavo de que o nazismo é de esquerda. De esquerda. Eles dizem que o nazismo é de esquerda. De esquerda. É uma coisa absurda. Absurda. Enquanto você tem o Breno Altman, que é um intelectual, que tem dados, que tem informações. Sabe, o olavismo tá aí. A Heloísa sempre me falou, o maior problema que meu pai causou no mundo não foi ele ter só se associado ao Bolsonaro, mas a quantidade de discípulos que ele fez. Olha a quantidade de mentes que o Malafaia tá distorcendo com as suas igrejas da Advec. Olha a quantidade de mentes que estão crescendo tortas com o discurso religioso de um Pablo Marçal. Nós temos que olhar para isso, gente. A gente tem que olhar para o abismo para sair desse abismo. Alba Granato mandou esse Deus do Velho Testamento. Eu acho, Alba, que dizer que o Malafaia professa um Deus do Velho Testamento é desrespeitar o Velho Testamento. Ele não consegue professar sequer o Deus do Velho Testamento. É um Deus confuso. É um Deus doente, é um Deus errante, é um Deus viciado, é um Deus perdido. Não é Deus. A impressão que eu tenho é que ele não acredita no que ele fala, mas ele fala mesmo assim. Porque tem que confundir, porque tem que acabar com as pessoas. Não pode dar chance para as pessoas pensarem por si próprias. Porque para eles é uma heresia, você tem que pensar em rebanho. As pessoas não podem sair do rebanho. As pessoas têm que ficar vedadas ali, olhando só para aquilo. Elas não podem ter uma ampliação de olhar. Uma das coisas que me fez duvidar muito da religiosidade é essa, gente. Eu acho incrível a religião quando ela
apazigua o coração das pessoas. Mas eu tenho tantas dúvidas sobre tantas coisas que eu não consigo ser crente. E não é nem Jesus, nem nada. Eu não consigo ser crente no paganismo, não consigo ser crente no budismo. Eu não consigo acreditar em existências etéreas. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito em você que está me ouvindo. Eu acredito em você, companheiro evangélico que está vendo essa live e que está entendendo o que eu quero dizer. Que eu não sou contra a sua religião. Eu não sou contra o seu Deus. Eu quero que você, se você precisa de uma espiritualidade, que você a tenha sem medo nenhum para professar sua fé, que você tenha a sua igreja, que você tenha o seu culto, que você tenha o seu terreiro, que você tenha o seu lugar de reza, com tudo respeitado, que você não tenha milícias como tem no Rio agora, milícia do Complexo de Israel, que está matando as nossas religiões afrodescendentes, as nossas religiões afro, candomblé, estão fazendo uma perseguição racista no Rio de Janeiro. Estão fazendo uma perseguição racista. Eu quero que você tenha a sua crença, eu quero que você tenha o seu lugar de meditação, eu quero que você tenha o seu espaço, mas eu não quero que a gente tenha líderes religiosos que enganem a população, que confundam a crença deles com o Estado. O Estado é laico, gente. O Estado é laico por um único motivo, para abraçar você e para abraçar a mim, que não sabe se Deus existe, para abraçar os nossos irmãos que acreditam que Deus não existe. Eu não acho só que Malafaia abandonou o cristianismo, Deise. Eu acho que toda a extrema-direita abandonou o cristianismo. Eles são o anticristo. Eles são, na verdade, o anti-anticristo, porque o anticristo ainda deve ter talvez uma religiosidade. Tem aí gente que é satanista. O satanista é melhor do que o bolsonarista, porque ele acredita em algo. O bolsonarismo não. O bolsonarismo não, é a deturpação da crença, é a deturpação das pessoas no seu momento mais delicado. Mais delicado. Não se brinca com religião. Não se brinca com filosofia, sociologia, como Olavo de Carvalho fez. São conhecimentos. Uma coisa que eu aprendi muito na faculdade de filosofia, você precisa ter rigor com os conhecimentos. A é A, não é B, não é C, não é AB, é A. A gente tem que ser rigoroso nos conhecimentos, como a gente tem que ser rigoroso aqui no jornalismo. Eu trago, esse canal é todo opinado, todo voltado à esquerda. Você não encontrará na Folha Democrata um erro factual. Nós não somos negacionistas da notícia, da ciência. Nós não somos negacionistas do conhecimento. Por isso pedimos para vocês os superchats e os Pix. E um membro que está faltando agora neste momento. Façam contribuições para a gente fazer mais editoriais como esse. Façam mais contribuições para que eu acorde no horário aqui e a gente faça essa reflexão importante. Façam contribuições para a gente ter cortes de qualidade aqui do nosso canal. Faça contribuições para você participar desse bate-papo e, se você discorda de mim, a gente fazer uma discussão importante. Façam discussões para a gente criar um clima de respeito. Respeito à religiosidade de vocês. Porque a religiosidade de todo mundo está sendo desrespeitada. A religiosidade das pessoas está sendo jogada no lixo da história. A gente está transformando em ideólogo um pastor que ataca as pessoas mais fragilizadas todo o tempo. É um absurdo o mundo que a gente está vivendo, gente. É um absurdo o mundo que a gente está vivendo. É um absurdo o mundo que a gente está nutrindo, infelizmente. É com dor que eu digo isso, não é com prazer, não. Eu fico assustado com as coisas que a gente está vendo. Mandar um beijo para Lia Sérgio. Hoje não deu para ela participar, mas Liazinha virá em breve. Tá virada, tadinha. Trabalhou pra caramba. A gente precisa refletir sobre o que está acontecendo, gente. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa, Dedicação diz aqui, sou cristã católica, não tenho dúvidas. Jesus é o maior socialista da história. É uma visão linda. Jesus foi um grande socialista. Jesus é o cara que deu o pão, que deu o peixe, que multiplicou os peixes, que multiplicou o vinho,
que fez a grande ceia, que entregou o seu corpo e sua carne por todos nós. Eu acho linda essa visão. Eu não consigo assistir uma missa hoje em dia e olhar os comentários bolsonaristas do padre. Eu não consigo ver o canal evangélico e ouvir a pregação deles em período eleitoral. Mas isso não tem nada a ver com as crenças das pessoas. Isso não tem nada a ver com o cristianismo que mora nas pessoas. Que bom. Que bom. E eu queria ver mais das outras religiões. A gente, como o pessoal branco privilegiado, a gente branquece as religiões e a gente não permite também que outras religiosidades se manifestem, religiosidades de resistência. As religiões de matriz afro foram dizimadas e vão sendo dizimadas no Brasil desde sempre. Desde sempre. E com Silas Malafaia como ideólogo, a gente só vai ser massacrado. A gente só vai ser destruído. A gente só vai ser perseguido. Não terá nenhuma mudança em relação a isso. Não terá nenhuma alteração a respeito disso. Não terá. Simplesmente não terá. E é o que a Deise está falando aqui. A minha religião tem 60 paróquias. Só tem 3 padres progressistas. Inclusive fui na missa de domingo e a homilia deles foi simplesmente sensacional. Pois é, nós somos minoria ainda por cima. É uma batalha dura, gente. Uma batalha da gente marcar posição. É uma batalha que a gente vê que não somos nós só que temos Marx, que temos grandes ideólogos. Eles têm os ideólogos deles e os ideólogos deles são doentes. São doentes. Estão pregando uma sociedade que eles não conseguem sustentar. Estão pregando uma sociedade que vai acabar destruindo cada um de nós. Nós não seremos poupados se as coisas continuarem como estão. Nós não seremos poupados se a mudança não vir. Se não tivermos a alteração necessária nesses tempos. Nós não seremos poupados, gente. Nós não seremos poupados, nós não seremos... Não vamos ter um café com leite nesse aspecto. Corremos risco, gente. Corremos risco. Corremos risco, as coisas não estão simples, não estão fáceis. Que bom que nós temos do nosso lado, e aí eu comecei mais pessimista, mas dizendo muito francamente, que bom que a gente tem do nosso lado um Reinaldo Azevedo, né, gente? Que bom que a gente tem do nosso lado pessoas que fizeram parte desses movimentos de extrema-direita e que agora estão sabotando e dizendo a real sobre essas movimentações. Que bom que nós não combatemos somente o extremismo de direita no meio evangélico, mas que temos aqui representantes católicas que estão dizendo que tem muito reacionarismo na Igreja Católica. A Igreja Católica, os seus reacionários formaram, por exemplo, uma figura deplorável como o Alan dos Santos. A gente precisa combater a extrema-direita em muitos aspectos. A gente precisa combater a extrema-direita em muitas facetas. Não será fácil a nossa vida nas próximas décadas. Por isso, eu peço mais uma vez para vocês que vocês mandem superchats, que vocês virem membros do nosso canal. Nós precisamos agora, gente. Precisamos de 194 de superchats ou Pix. Pix é folhademocrata@gmail.com na conta de Alessandra. Se contribuir no Pix, diga o valor no chat. 194 superchats de superchats ou Pix e um membro, tá, gente? Pra gente manter aqui a nossa live. Lembrando que nós não temos patrocínio definitivamente de nenhuma igreja evangélica, de nenhuma indústria, de nenhum banco. Nós lutamos por mídia popular e a gente precisa de que cada uma das pessoas que estão assistindo as editoriais... Aliás, digam no chat, vocês estão gostando do formato de editorial que eu tenho feito? De conversar com vocês, de trazer um tema, de esterçar esse tema. Vocês têm gostado do que a gente tem feito? Se você gostou, eu queria que você comentasse aqui comigo que a gente batesse um papo sobre esse formato. Quero saber se vocês se identificam, se isso ajuda vocês a entenderem as notícias. Quero saber tudo, gente. Quero que vocês me contem tudo. Não me escondam nada.
Digam aí no chat o que vocês estão achando, porque isso é muito relevante. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.